Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 49. Depois nós vamos ler Deuteronômio 33. Gênesis 49, verso 1 e o verso 2 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias, ou nos fins dos dias. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel, o vosso Pai. Deuteronômio 33, versículo de número 1. Glória a Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Amém? Assentai-vos, por gentileza, queridos irmãos. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, uma vez mais, nós estamos diante da poderosa palavra do Senhor. Nesta ocasião, nós lemos 3 versos, ou 3 versículos. Obrigado, irmã. Em livros distintos. Os 2 primeiros versos que nós lemos é do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. E o terceiro verso que nós lemos é do último livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio. Por mais que esses textos estão em livros distintos, a proposta é a mesma. E que proposta é essa? Nós estamos falando de 2 personagens relevantes no cenário bíblico, que estão à beira da morte, estão prestes a partir dessa vida para o paraíso celeste. E quem são eles? Jacó, ou Israel, e o segundo personagem, o nome dele é Moisés. Perceba que, quando lemos o capítulo 49 do livro do Gênesis, o verso de número 1, a gente percebe que Jacó está no Egito e ele havia já impetrado pelo menos 3 bênçãos. A primeira pessoa que foi instrumento da bênção do patriarca Jacó foi o próprio Faraó. Segundo, Jacó já havia abençoado os 2 filhos de José, cujo nome deles é Manassés, o primogênito, e Efraim, o caçula. Mas no cenário da bênção patriarcal, as mãos são invertidas. Ao invés de Jacó abençoar com a bênção da primogenitura Manassés, ele entrega a bênção ao caçula, cujo nome dele é Efraim.
Agora no capítulo 49, Jacó, ele chamará os seus 12 filhos, desde o seu primogênito, Rubem, e o seu caçula, Benjamim, a fim de que ele pudesse abençoar os seus filhos. Obviamente que nós não vamos falar acerca de todas as bênçãos, mas eu quero destacar algumas bênçãos que foram manifestas pelo próprio Jacó. E é tão interessante que a bênção de Jacó, ela é dada a alguns filhos, a outros eles não recebem bênção, pois sim, o que recebem é a antibênção. E existem outros que a bênção que lhe foi dada foi acrescentada posteriormente pelo profeta, legislador, libertador Moisés. Queridos, nós devemos considerar algumas coisas aqui neste capítulo 49. Primeiramente, está terminando o livro do Gênesis. Quantos aqui já leu o livro do Gênesis? Ah, vocês estão lendo, né? Isso é bom. Foi assertivo aí a quem teve essa iniciativa. Perceba que o livro do Gênesis começa com o Deus Todo-Poderoso liberando a palavra divina para que todas as coisas pudessem ser criadas. E é interessante que o livro do Gênesis também terminará com a palavra na boca do patriarca. Então, bem na verdade, o livro do Gênesis começa com a palavra, termina com a palavra. Porque a palavra é o começo, a palavra é o meio, a palavra é o fim. A palavra é para sempre. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é que Jacó, diferente de seu pai, Isaac, que havia abençoado com as portas fechadas, e que esta bênção, ao invés de unir os irmãos, trouxe intriga, que durou centenas e milhares de anos, até mesmo nas gerações que posteriores vieram. Diferente disso, agora Jacó, a Bíblia nos traz a informação dizendo em Hebreus capítulo 11, que mesmo idoso, mesmo velho não, idoso, velho não, velho é o diabo, idoso, farto de dias. A Bíblia nos traz a informação dizendo que mesmo idoso, Jacó, pendurado sobre o seu bordão, sobre o seu cajado, abençoará os seus filhos. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque Jacó, se existe algo que ele nunca abriu mão no decorrer da trajetória de toda a sua vida, foi o cajado, o maior símbolo de autoridade. Ele teve N defeitos, mas o cajado nunca escapou da mão dele. Mesmo terminando os seus dias idoso, lá estava o cajado dele. Deus está dizendo, não perca a autoridade. Oh, glórias a Deus. Quando Jacó saiu da casa de seus pais em direção à terra dos seus parentes, fugindo de seu irmão, a Bíblia diz que ele levou somente um bocado de azeite, mas na sua mão estava o cajado. Quando ele chegou no deserto, a Bíblia diz que ele teve um sonho. Aí ele desce óleo naquela pedra que foi feita de travesseiro para ele. E a única coisa que sobrou para ele foi um cajado. Ele disse, Senhor, se tu me levar e me prosperar, eu voltarei e farei deste lugar a minha habitação, Betel, casa de Deus. Ele vai com o cajado até a casa de seus parentes. E a Bíblia diz que ele se torna rico. Tem muitos gados, rebanhos,
uma família enorme, mas quando ele está atravessando o val de Jaboque, o cajado está na mão. Ele não abre mão da autoridade do cajado. Deus está dizendo, independente das situações adversas da sua vida, saiba que o cajado, a autoridade de Deus tem que estar aí. Não abra mão da autoridade de Deus. O que me chama a atenção é que Jacó, queridos irmãos, está pendurado ou sustentando seu corpo no cajado, demonstrando que ele estava terminando seus dias como um pai espiritual para os seus filhos. Porque na parte mais alta do cajado lá estava cravado o nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outras palavras, ele está dizendo assim: a mesma autoridade que foi dada ao meu avô Abraão, ao meu pai Isaac, também repousou sobre mim e repousará sobre vós. Oh, glórias a Deus. E agora, queridos irmãos, Jacó chamará cada um de seus filhos para impetrar a bênção. Primeiro filho, a qual Jacó chamou, o seu nome é Rubem. Repita comigo, Rubem. Rubem foi o primeiro filho de Jacó. Ele teve esse filho com a sua primeira esposa, cujo nome dela era Lia ou Leia. Quando nós lemos o capítulo 49, versículo 3, Jacó diz assim: Rubem, de fato tu és o meu primogênito, tu és a minha força e é o princípio do meu vigor. Tu foi o meu primeiro filho, tu és o meu primeiro filho, tu és o mais excelente em alteza. Perceba que Jacó começa a falar acerca dos privilégios da primogenitura. E o mais excelente em poder. Mas eu preciso lhes dizer, Rubem, não tem bênção para você. Imagine um filho ouvindo isso da boca do próprio pai. Não, pai, não tem. Por quê? Porque tu foste inconstante como a água. Essa questão da inconstância de Rubem, queridos irmãos, eu vou bem tranquilo, tá bom? Acho que está dando para entender aí. E vocês também vão conseguindo absorver o conteúdo. Bruce Waltke, que vai dizer que Rubem era um homem insolente, orgulhoso, indisciplinado, temerário, incontrolável. É por isso que a Bíblia diz que ele era inconstante como a água. Aí Jacó profere as palavras da antibênção, dizendo assim: meu filho, tu não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Eu preciso dizer, queridos irmãos, que todo pecado é pensado, premeditado e praticado. Existem pecados que eles são tão nocivos e terríveis que trarão consequências drásticas até mesmo para as próximas gerações se nós não nos arrependermos. Por que eu estou dizendo isso daqui? Rubem, sendo ele o primogênito, ele deveria dar exemplo para os seus 11 irmãos e para a sua irmã Diná. Mas o que me chama a atenção é que Rubem, ele tinha os seus impulsos sexuais totalmente incontroláveis. Em dado momento, a Bíblia nos traz a informação dizendo que no período da colheita do trigo, ao invés de Rubem colher trigo e trazer trigo para a sua casa, a Bíblia diz que ele trouxe mandrágoras, que era utilizado para mágica e feitiçaria e também práticas sexuais que não fazia parte do feitio do povo escolhido por Deus. Rubem,
Pasme os irmãos, os momentos mais difíceis de Jacó, ao invés dele consolar o seu velho pai, o seu idoso pai, a Bíblia nos traz a informação dizendo que ele teve uma das atitudes mais terríveis. Que momento foi esse? Foi o momento que Jacó perdeu a mulher que ele mais amava. Quem era a mulher que Jacó mais amava? Raquel. Raquel morre. Ele sepulta Raquel, e ele já tinha sofrido alguns lutos anteriores, porque quando ele volta para a casa de seu pai, ele percebe que a sua mãe Rebeca já tinha falecido, e já fazia 21 anos que ele não via sua mãe, e quando ele volta, ele soube da notícia que a sua mãe já tinha sido enterrada, sepultada, e não bastasse isso, ele perde a sua ama, Débora. Então foram lutos atrás de lutos. E ao invés de Rubem se posicionar como filho primogênito e consolar o pai, a Bíblia diz que ele trai o seu pai. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele coabitou com uma das esposas ou concubinas de seu pai, cujo nome dela é Bila. Com isso, Rubem, ele pratica o pecado do incesto. Quando ele se relaciona com a mulher de seu pai, não é somente um pecado de prostituição, mas existe algo por trás disso, porque quando um filho se relacionava com a mulher do pai, mesmo essa mulher não sendo a sua mãe, ele estava dizendo diante dos seus irmãos: o nosso pai não serve mais para ser chefe do clã, ele já é um idoso, quem tem que assumir o cajado, quem tem que liderar a casa, sou eu. Então é um pecado de sedição. Você acha que Jacó não sabia disso? Quando a gente lê, salvo engano, Gênesis 35, a Bíblia diz que Jacó tinha ciência disso, mas ele ficou quieto, que às vezes o silêncio é mais eloquente do que muitas palavras. Há o tempo certo para todas as coisas. Agora Rubem está diante de Jacó, e Jacó diz: não tem bênção para você. Você, como primogênito, deveria ter me honrado diante dos seus irmãos, e você deveria ter sido exemplo para eles. Por causa disso, vai, meu filho. Eu preciso dizer, nós estamos num culto de casais, culto de família, melhor dizendo. Eu preciso dizer, cuidado com o espírito da prostituição, gente. O pecado do adultério, da prostituição, ele traz consequências drásticas na alma, no corpo físico. Quando você puder, chega em casa, leia 1 Coríntios 5, Paulo vai dizer que o pecado da prostituição adoece o corpo. Provérbios 5, a Bíblia diz que é como um pecado, é como alguém que é queimado pelo fogo. Cicatriza, mas sempre ficará a marca. É por isso que quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 5, que é um livro pós-exílico, quando Esdras, que para mim, Esdras foi o autor de 1 Crônicas, quando ele vai falar acerca de Rubem, ele enfatiza uma vez mais dizendo: e Rubem perdeu a primogenitura, porque profanara a cama de seu pai. Nessas situações, o que tem que fazer? Tem que se arrepender, porque Deus é misericordioso. Rubem sai, queridos irmãos. Agora Jacó vai chamar, ao invés de ele chamar um único filho, ele vai chamar 2. E quem são eles? Simeão e Levi. Repita comigo, Simeão e Levi. Quando Simeão e Levi chegam diante do velho Jacó, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Simeão e Levi são irmãos. Eu, quando li esse verso aqui, me fez lembrar muito do meu irmão mais velho, o Eliezer. Meu irmão mais velho, ele sempre exerceu um papel
de pai na ausência de meu pai. Olha o que o texto vai dizer no verso 5. Simeão e Levi são irmãos, a sua espada são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram varões, e a sua teima arrebataram bois, maldito seja o seu furor. Pois era forte, e a sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Mas por que Jacó está proferindo essas palavras para os dois filhos? Ele está lembrando do que havia acontecido em Siquém. E o que aconteceu em Siquém? Em dado momento, Jacó viveu numa cidade extremamente promíscua por nome de Siquém. As pessoas daquela cidade eram extremamente devassas. E o que aconteceu? A sua filha Diná conheceu alguns moços, algumas pessoas daquela região, e eram pessoas de má índole. E o texto diz que a filha de Jacó foi violentada, foi estuprada. Aquele a quem havia violentado a filha de Jacó foi com seu pai Hamor até a casa de Jacó e disse: eu violentei a sua filha, mas eu quero me casar com ela. Aí os filhos de Jacó não estavam ali, mas posteriormente eles chegaram, ficaram sabendo da situação, e a Bíblia diz que eles criaram uma cilada para matar Siquém, Hamor e todos os homens de Siquém. Quer casar com a minha irmã? Quero. Você só vai casar com ela desde que você se circuncide. E os demais homens também passem pelo processo da circuncisão no órgão genital masculino. Eles aceitaram, acataram a ideia. No terceiro dia, os homens estavam naquela intensa dor. Simeão e Levi pega a espada, entra na cidade de Siquém. Bem, na verdade, eles já moravam ali. Aproveitando a fraqueza de todos, ele matou todos os homens. Matou Siquém, matou Hamor, matou todos os homens. Levou as crianças, levou as mulheres, levou os gados como espólios ou como despojos. E agora esses dois homens estão diante de Jacó, e Jacó está dizendo: eu não entrarei no secreto conselho, ou seja, eu não farei parte da ira de vocês, eu não farei parte do furor de vocês. Perceba que Jacó não amaldiçoou os filhos, ele amaldiçoa as emoções desequilibradas dos filhos. E o que me chama a atenção, queridos, é que não há bênção para eles. No entanto, que Jacó diz assim, vocês serão espalhados em Israel, não tem bênção para vocês. Aí Simeão e Levi saem. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Levi decidiu, ele decidiu que não seria, que a sua geração, em hipótese alguma, seria aquilo que o seu pai havia proferido. Por mais que Jacó tinha razão, lá no passado ele foi assassino, mas Levi e os seus descendentes decidiram mudar o cenário daquilo que havia sido proferido. Por que eu digo isso, queridos irmãos? Se vocês analisarem, quando nós falamos de Rubem, perceba que você não vai encontrar nenhum rei da tribo de Rubem, nenhum juiz da tribo de Rubem, nenhum profeta da tribo de Rubem. Não há nenhum homem proeminente da tribo de Rubem. Quando a gente analisa a história, os descendentes de Rubem, a gente só consegue ver a inglória, ao invés da glória, a inglória de Datã e Abirão, que foram homens que se levantaram contra Arão, que era da tribo de Rubem. Mas quando a gente fala acerca de Levi, a gente percebe que Levi não
quis ser aquilo que seu pai Jacó havia proferido, ele decidiu mudar. E na mudança, na conversão, vem as bênçãos, vem coisas que você não imagina. É por isso que a palavra arrependimento significa dilatar a mente. O pecado, ele definha a mente, mas quando a gente arrepende, vai dilatando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Essa é uma noite específica para você entender que se tu abrir a boca e se arrependeres diante do Senhor, certamente Ele mudará a sua história e fará de ti algo grandioso e extraordinário. Por que eu estou dizendo isso daqui? Jacó profere palavras de antibênçãos para Levi e também para Simeão. Simeão recebe aquela palavra. A gente não vai encontrar nenhuma pessoa proeminente da tribo de Simeão. Ele recebeu aquela palavra e de fato ele guardou no coração: é isso que eu vou ser. Levi não. Levi, quando Moisés foi abençoar a tribo de Levi, no capítulo 33, ele diz assim: ó Levi, diferente de Jacó, eu profiro uma palavra de bênção para vocês. Se Jacó disse que vocês seriam espalhados por todo Israel, de fato isso acontecerá. Mas Deus reverterá essa maldição em bênçãos. Vocês serão espalhados em Israel, mas não como moribundos, não como andarilhos, não. Vocês levarão 3 coisas. Primeiramente, vocês levarão a chama da palavra. Aonde estiveram levitas, a palavra de Deus será pregada. Segundo, vocês levarão a presença de Deus. Acabode, o peso da glória estará sobre vós, e onde vocês estiverem, a glória de Deus estará neste lugar. Terceiro, vocês serão a tribo que queimarão incenso. Onde vocês estiverem, alguém vai saber: tem um queimador de incenso aqui. Tem um queimador de incenso aqui. Oh, glórias a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Perceba que quando Moisés abençoa Levi, ele não abençoa Simeão. A tribo de Simeão some do cenário bíblico, mas a tribo de Levi se torna uma das tribos mais importantes. É da tribo de Levi que virá os maiores guerreiros de Israel. Vocês sabiam que um dos maiores guerreiros da casa de Israel era da tribo de Levi? Sabe quem era ele? Benaia. Benaia era sacerdote levita, mas o Senhor o usou no altar. Posteriormente levantou ele para matar leão, matar gigante. E era um homem de grande confiabilidade de Davi e de Salomão. Da tribo de Levi, Deus levantou profetas. Ezequiel era de que tribo? Jeremias era de que tribo? Abacuque era de que tribo? João Batista era de que tribo? Barnabé era de que tribo? Esdras era de que tribo? Moisés era da tribo de Levi. Sabe o que Deus está mandando dizer? Eu não sei qual foi a palavra de maldição que foi liberada sobre a sua vida. De uma coisa eu sei: Deus vai levantar profetas, sacerdotes, guerreiros dentro da sua casa. Assim diz o Senhor.
Vamos correr. Aí depois que Simeão e Levi saiu, agora Jacó chamará outros filhos. E quem são eles? Obviamente que eu não falarei sobre todos. Mas lá no capítulo de número 49, versículo de número 17. Jacó chama um dos seus filhos, cujo nome dele é Dan. Repita comigo, Dan. Ele diz assim no verso 16: meu filho Dan, tu julgarás o seu povo. Tu terás a capacidade de ser juiz em Israel, como uma das tribos de Israel. Mas olha lá o verso 17. Eu acho tão estranho essa forma de Jacó abençoar Dan. Olha o que ele diz: Dan, tu serás como uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás ou por detrás. Cá para nós, que tipo de bênção é essa? Você teria coragem de abençoar o seu filho e dizer: meu filho, você será como uma serpente? Teria coragem? O que Jacó está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: meu filho, tu sabes que aqui na região da Palestina tem mais de 30 espécies de serpentes venenosas. Mas existe uma que só vive na beira da estrada, entre as moitas, somente esperando os cavaleiros em cima dos seus cavalos passarem. E essas gostam de atacar por trás, pica a parte mais baixa do artelho do cavalo e faz o cavalo e o cavaleiro cair. Em outras palavras, sabe o que Jacó estava dizendo? Tudo que você conquistar na vida será por trapaças, trairagem. Tu tem capacidade de ser juiz, mas você vai conseguir tudo trapaceando, derrubando, deixando rastro de sangue para trás. Aqui eu devo considerar uma bênção que Moisés vai anular. Isso aqui não é uma bênção, é uma maldição. E vai inserir uma bênção do próprio Deus sobre a tribo de Dan. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 33. Se Jacó disse que Dan seria uma serpente venenosa, pequena, que ataca na retaguarda, quando Moisés... Tenta imaginar milhares de homens da tribo de Dan já olhando e falando: meu Deus, Jacó vai abençoar. Moisés vai proferir mais uma palavra de maldição. Se o nosso pai lá atrás nos chamou de serpente, o que ele vai nos chamar? Aí Moisés abre a boca, aponta para milhares dos homens da tribo de Dan e diz: vocês não serão serpente. E o que nós seremos, Moisés? Vocês serão leõezinhos. Saltarão de Bazã. O que é um leãozinho? É um filhote de? Quem é filhote de leão aqui? Sabe o que Deus está mandando dizer aqui nesta noite? Eu não sei em que contexto você cresceu. Eu já vi famílias que os filhos cresceram em um contexto em que os pais ensinaram os seus filhos a conseguir as coisas roubando, trapaceando, furtando. E eu não sei o que você aprendeu no âmbito familiar, porque eu não posso utilizar o meu contexto familiar. Eu cresci numa família. Meu pai é crente desde criança, minha mãe é crente desde criança, minha avó era crente, meu avô era crente.
enfim, um contexto familiar. Mas tem pessoas aqui que às vezes cresceu numa família conturbada e o seu caráter foi deformado. E até mesmo pessoas da sua casa disse: eu sou uma serpente, você é filhote de serpente, e você vai gerar, vai chocar serpentes, e serão gerações de serpente. Mas Jeová está mandando dizer aqui nesta noite: que serpente coisa nenhuma, tu é filho de leão. Shebai Tomahas. Levante a sua mãozinha aqui em nome de Jesus. Ei, comaio sebeiodes. Jesus está dizendo: tu és filho de leão, Shemahas. E por que a Bíblia fala filhote ou leãozinho? Porque está crescendo, à margem de crescimento. Será que você pode dizer para alguém que está do seu lado: ainda há margem de crescimento? Vai crescer um pouco mais, vai se desenvolver um pouco mais. Quem ainda tem o rugido do leão aqui hoje? Eu sei que hoje a gente está num dia um pouco frio, mas se você puder, levante a sua mãozinha. E já deixou o leão rugir aí dentro de vocês? Aproveita, oh glórias. Tem rugido aqui, ó. Tem rugido aqui, ó. Tem rugido aqui, tem rugido aqui. Tem rugido aqui, tem rugido aqui. Eu não sei qual é a palavra maldita que foi liberada ao seu coração. De uma coisa eu sei: você não é filho de serpente, você é filho do leão. O leão. Shabai Jorebas. Aleluias, eu sinto Ele aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Queridos, aí Jacó chama outro filho. E ele abençoa. E Moisés acrescenta. Repita comigo: Jacó abençoou e Moisés acrescentou. Então Deus está mandando dizer aqui nessa noite: receba a bênção em porção dupla. Porção dupla. Porção dupla. Jacó chama o seu filho, cujo nome dele é Azer. Qual é o nome dele? E olha que interessante. Quando ele chamou Azer, a bênção proferida a Azer, Gênesis 49, ele diz assim: meu filho, o seu pão será abundante. Repita comigo: Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Deixa eu te explicar isso daqui. Os maiores padeiros de Israel eram da tribo de Azer. Os pães mais deliciosos de Israel eram da tribo de Azer. A casa real não comia outro pão a não ser o pão que os da tribo de Azer fazia. Pães quentes todo dia na mesa do rei e dos príncipes. Agora tenta imaginar, permita conjecturar sem ferir o texto. Os filhos de Azer, tendo ciência de que o melhor trigo nascia dentro do território deles, a melhor cevada nascia dentro do território deles, e agora o melhor pão era servido aos príncipes e aos reis. Eu preciso dizer aqui nesta noite, que a bênção de Azer esteja sobre nós, que nós possamos ser o padeiro do século 21, para alimentar os príncipes e reis desta nação. E eu não estou falando dos ministros que estão lá
no Distrito Federal. Eu estou falando dos príncipes. Príncipes. Tem pão aí ainda para alimentar. Oh, glórias a Deus. Tem pão ainda para alimentar. Sabe o que me chama a atenção nesse texto, queridos irmãos? É que bênção extraordinária é essa? De poder servir. Isso aqui é uma coisa que todo cristão deve aprender, porque é pedagógico e a gente aprende. Nós devemos entender que tem que ter alegria em servir. Porque se a gente não se alegrar em servir, a gente sempre vai achar que as pessoas estão em débito conosco, mas não. Perceba que na cena do lava-pé, a maior dificuldade dos discípulos não era lavar os pés de Jesus, era lavar os pés dos demais discípulos. Perceba que a tribo de Aser recebeu a bênção de servir os reis, os príncipes, com os melhores dos pães. E olha que tem príncipes que estão nas sarjetas, mas são príncipes. E olha que tem reis que estão no cachimbo, mas são reis. O que falta é azeritas para levar pão. Mas Deus está levantando padeiros espirituais aqui nesta noite. Oh, glórias a Deus. Não vai faltar pão na mesa. Deus está levantando padeiros que prepararão mensagens diariamente. E não serão mensagens bolorentas, secas. Serão mensagens, pães quentinhos todo dia. Todo dia. Que nós possamos ter o privilégio de entender quão é importante nós lermos a palavra. Leia essa palavra, coma desta palavra e alimente as almas que estão morrendo, porque elas precisam ser alimentadas. Aí Moisés vai acrescentar a bênção. Quando Moisés abençoou Aser e toda a tribo de Aser, ele vai dizer assim: Aser não terá somente pães nas suas mãos, não, meu pai Moisés, não. Vocês não serão conhecidos somente pelos pães que são servidos à mesa dos nobres, dos reis, mas vocês também serão conhecidos por banhar os pés no azeite. Ok, ai, Jorebas. Eu preciso dizer aqui nesta noite, a tribo de Aser, para que vocês entendam, a tribo de Aser era o território de Israel que mais nascia oliveiras. Eu não estou falando de centenas de oliveiras, estou falando de milhares e milhares de oliveiras. Uma oliveira numa colheita dá em média 78 a 88 litros de azeite. Se alguém precisava de azeite em Israel, vá para Aser. Se alguém precisava de azeite, é a tribo de Aser. Se alguém precisava de azeite, é lá, ó, vai lá na tribo deles. Lá não falta azeite. Lá em qualquer casa que tu chega, tem azeite. Tem ou não tem? Tem aí ou não tem? Levante a mãozinha. Vai ter pães nas mãos e azeite nos pés. Não vai parar de verter azeite. Tem aí?
Tem aí? Tem aí? Você já percebeu que existem alguns cultos que o diabo tenta travar? Que o diabo não vai acontecer nada, não vai descer poder, não vai ter ninguém curado. Mas o céu, a palavra é como um martelo, ela vai quebrando. 10, 10, vai quebrando. Eita, ei, Shebahas. O negócio aqui é a palavra, Shebahas. E eu estou sentindo que tem azeite que está vertendo aqui, ó. Amarraceias. Oh, glórias a Deus. Eu preciso lhes dizer aqui nesta noite: tribo de Azer é conhecida a tribo que carrega pão na mão, ou pães nas mãos e azeite nos pés. É bem provável que você já ouviu inúmeras vezes pessoas falando que houve 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Quem já ouviu isso? Tem que ler Mateus, tem que ler Lucas. Porque nesse período interbíblico, sabe quem que Deus levantou? Uma mulher por nome de Ana. E ela era de que tribo? Da tribo de Azer. Pão na mão, azeite nos pés. E era profetisa. E o próprio Deus falou para ela: não arreda o pé do templo, até que vem o Messias. Porque tem gente que diz: eu não vou, porque pode ser que hoje não vai acontecer nada. Crente tem que morar na igreja, tem que vir hoje, tem que vir amanhã, tem que vir depois da manhã, porque o negócio acontece aqui, ó. É aqui que o milagre acontece. Ou seja, num período de escassez espiritual, Deus levanta uma mulher da tribo de Azer para dizer: ainda tem, azeite nos pés e pães nas mãos. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando: a gente está vivendo o pior momento no cenário mundial. Aí que é bom. É bom ser crente quando tudo está desfavorável. Porque pelo menos Jeová vai peneirando, vai mostrando quem é e quem não é. Quem tem pão e azeite nos pés. Tem aí? Catuca o vizinho que está do seu lado, diga para ele ou para ela: ainda tem azeite lá na casa? Ainda tem pão? Shebas. Se tem, seja cheio aí agora. Oh, aleluia. Recamanarraceias. Quem já falou em línguas estranhas hoje? Quem falou ontem em línguas estranhas? Quem falou o dialeto dos céus na sexta-feira? Quem é que já deu uma rajada de línguas estranhas na quinta? Não deu? Aproveita hoje. Fala. Fala. Seja cheia aí agora. E cabaiodes. Mas por que azeite nos pés? Sabe por quê? Aqui está demonstrando a abundância do azeite. Sabe para que era utilizado o azeite? Escute bem isso. O azeite vai impactar todas as áreas da sua vida. Primeiramente, o azeite era utilizado como manteiga. Era feito manteiga do próprio azeite e beneficiava o estômago, o pâncreas e os rins e o sangue. O azeite era utilizado para fazer sabão, para lavar o corpo. Porque o azeite lava por dentro e por fora. Já está lavando aí, ó. Já está lavando. Oh, aleluias. O azeite era utilizado para cozer, para cozinhar o alimento. O azeite era utilizado em várias áreas da vida do povo israelita. É por isso que não pode faltar azeite na nossa vida.
Porque o azeite, a unção do Espírito Santo, ela lava, ela alimenta. Oh, aleluia. E ela vai entrando aonde o médico não consegue entrar, ela vai entrando. Oh, aleluia. Quem crê que Jesus ainda pode curar aqui pelo poder da unção? A unção que quebra o jugo. Oh, glórias a Deus. Mais alguns minutinhos, nós já vamos orar. Outro personagem bíblico, a qual Jacó impetrou a bênção sobre ele. O nome desse personagem é Benjamim. Repita comigo, Benjamim. Uma vez mais, Benjamim. E olha o que ele diz: Benjamim, tu és como lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, você será forte como um lobo, que de manhã ele despedaça a presa, e quando chega no fim da tarde, reparte os despojos. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite, queridos irmãos? Por intermédio dessa bênção de Jacó, Ele está dizendo assim, ó, que Ele vai te dar tanta autoridade, mas tanto poder, tanta autoridade, que as pessoas vão olhar, mas de onde que vem tanta força desse crente? Porque de manhã ele está lutando, quando chega a tarde, vem o resultado do que ele fez de manhã, e a bênção sobre a vida dele é tão extraordinária, os esforços dele é tão magníficos, que ele luta de manhã, e quando chega no final da tarde, ele abençoa os demais. Oh, glórias a Deus. Ele não quer só para ele, ele luta em benefício de todos. Porque quando chega no final da tarde, ele fala, vem, porque tem bastante, tem para mim e para todos. Será que alguém recebe essa bênção? Chega de pegar emprestados. Vai ter para vocês, vai ter para os seus filhos, vai ter para o teu pai, vai ter para a rocha, para todos, para todos. Deus está levantando guerreiros da tribo de Benjamim aqui. Você sabia que os maiores guerreiros de Israel não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim? Da tribo de Benjamim veio os fundeiros. Davi aprendeu a utilizar a funda com os benjamitas. Da tribo de Benjamim era onde estavam os guerreiros que sabiam manejar a espada tanto com a esquerda quanto com a direita. Então quando eles iam para o campo de batalha, os inimigos olhavam e sabiam que o ponto fraco dos guerreiros sempre era o lado esquerdo. Aí o inimigo, opa, vou atacar aqui na esquerda. Mas não sabiam eles que eram benjamitas. Manejava a espada na esquerda e na direita. Porque aonde é teu ponto fraco, Deus vai fortalecer. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluias. Aí vem Moisés e acrescenta. Repita comigo, Moisés acrescentou a bênção de Jacó. No capítulo de número 33. A partir do versículo de número 12. Moisés aponta para a tribo de Benjamim e diz assim: ó benjamitas, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Eu preciso dizer isso daqui, gente. Isso aqui queimou no meu coração. Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim: vocês vão habitar onde está o general da guerra. Vocês vão viver no pavilhão do general, que é Jeová de Sabaote. Qual é o inimigo que vai ser louco em entrar onde está aquele que nunca perdeu batalhas?
Oh, glórias a Deus. É por isso que Deus te livra de situações que os seus olhos visualizou. Mas Deus deu o livramento para vocês, para nós, que a gente nem sabe, passou desapercebido, mas Ele te livrou. Porque tu está no pavilhão de Deus. Tu está onde está a espada do guerreiro. Aquele que é o arqueiro que nunca perdeu a batalha. Jeová de Sabaote. Aí ele complementa dizendo assim, ó: e todo dia o Senhor o protegerá. Bata no peito e diga: e todo dia o Senhor me protegerá, me protegerá. Mas por que que Ele vai te proteger? Aí Moisés diz assim, ó: é porque Ele morará entre os teus ombros. Vem aqui, Ney, por gentileza, meu amigo, para mim explicar o que Moisés está dizendo. Sabe o que Moisés está dizendo? Que Deus vai proteger a tribo de Benjamim, porque o próprio Deus mora nos ombros de Benjamim. Se os inimigos estão na retaguarda, Deus está protegendo. Se os inimigos vier pela frente, Deus protegerá a frente. Deus não deixará nenhum dos benjamitas ser alvejado pelo inimigo. Ele te guarda. Meu querido, oh, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Ele te guarda. Quantos e quantos livramentos. Eu preciso dizer isso daqui, nós já vamos orar. Uma vez eu estava indo ministrar numa igreja. Escute bem isso. Estava indo ministrar numa igreja aqui no interior do Paraná. Estava eu mais um outro pastor. Ele estava dirigindo. E era uma pista de mão única. Estava chovendo muito. E lá estava indo nós, em direção à agenda. Não tinha acostamento. Veio do nada, apareceu uma carreta. Deveria estar uns 180, 190, uma velocidade enorme. E ele começou a dar algumas estocadas no carro. E empurrou o carro para fora da estrada. Eu não sei, mas eu só sei que eu creio em milagres. Não tinha acostamento, uma única coisa que tinha era uma pirambeira. Do nada apareceu um acostamento. E o carro foi indo, derrapando. Parou o carro. A gente falou: meu Deus, não tem acostamento aqui. Deus te guarda. Deus está desfazendo toda a cilada do diabo. O diabo já tinha preparado: no endereço tal eu tiro a vida deles, naquela encruzilhada ele morre, naquela rua ele vai capotar o carro. Mas o guarda de Israel ainda guarda a igreja. Eu estou sentindo Ele aqui. Sente o azeite nos pés aí. Oh, glórias! Ele te guarda de todo mal. Ele te livra. Na entrada, na saída, Ele te guarda.